Mesmo com um catálogo de linhas já reconhecidas, durante o processo de calibração e comprimento de onda das observações feitas em modo MOS, ainda pode acontecer que nem a tecla B, que ajuste o modelo, encontre uma solução, nem a tecla X, para fazer um shift para os padrões já identificados no arquivo DAT, possa ajustar as linhas. Então há um terceiro procedimento que pode facilitar no reconhecimento de todas as linhas, só partindo de algumas linhas base aqui. Novamente eu tenho as minhas linhas bases, que é esse pico aqui, que provavelmente ele vai falhar porque ele está usando a calibração constante no header. Então se eu marco aqui, felizmente ele conseguiu pegar o pico, mas ele não identifica o comprimento de onda, então eu posso dar alguns comprimentos de onda base, como eu ia fazendo. Eu pego um conjunto de linhas que eu já tinha tomado como referência para fazer esse procedimento. Então marco e introduzo os comprimentos de onda. Eu tinha no mínimo 3 linhas, preferindo um pouquinho elas que estejam mais afastadas, e de um core que tenha um compromisso entre a onda dessa terceira aqui, que não identificou bem. Eu vou recolocar M, marcou, e eu vou colocar o que eu encontrei, 7. Bom, eu vou pôr mais 2 que está dentro dessa região com compromisso entre o vermelho e o azul. Marco esta primeira linha aqui. M, não encontrou. Põe o comprimento de onda 7948 e a última 815. Enter para a linha anterior. E essa aqui, M, não identificou. Marca com M, marcou, colo comprimento de onda. Não está entrando, enter. Pronto, enter. Daí eu faço o fit, mudo a ordem para uma ordem um pouquinho menor, F. Tem um RMS pequeno, provavelmente valendo só nesse entorno, para começar a fazer a extrapolação. Então, entre as tarefas, você pode fazer um match list. Ele vai cruzar os picos que eventualmente são identificados. Esses picos podem ser vistos, eu não vou fazer aqui, clicando com Y, e fazer um match com a lista a partir de linhas já reconhecidas. Como eu já fiz o fit, então ele já trouxe os comprimentos de onda para a faixa que realmente os picos encontram. Então vai ser muito mais, agora vai ser possível fazer esse match. Vou dar aqui, estou nas linhas, e peço com a tecla L para fazer o match. Já encontrou algumas, ela não é tão segura da qualidade desses reconhecimentos. Pode ver que algumas importantes aqui ele não encontrou. Eu verifico no fit, vejo que o fit está saindo fora. Existe uma justificativa do porquê está saindo fora. A ordem está muito pequena para a quantidade de picos encontrados, então eu posso aumentar a ordem para 3. E o problema aqui que pode ser visto é que a ordem 3 vai permitir um ajuste que não para esse conjunto de linhas. Desconfie então dos picos que estão reconhecidos aqui no azul, uma vez que esse não foi reconhecido, ou seja, a base, extrapolação do ajuste anterior não era boa o bastante. Então volto para o fit, vou deletar esses pontos aqui, mando fazer o fit em ordem 2, também qualquer coisa que está extrapolando demais eu vou tirar. Faço o fit, novamente o RMS está pequeno, verifico nas linhas quem sobrou. Ele reconhece até alguns picos que são duplos, um pouco mais complicados, sem problema. E vamos fazer agora no manual, esse é no último ajuste que eu fiz, ele identifica 6965, realmente esse pico. Então posso entrar com ele, F. Ótimo, então já no azul ele já está fazendo ajustes com um RMS de 0.19. Deixa eu sair daqui e
Agora com essa calibração, tentar de novo o match com as linhas. Pronto, pus L, ele já conheceu mais um conjunto de linhas que está ali, e veja que com L, esse match, põe um RMS bem razoável para dentro dos parâmetros que a gente tinha ajustado com menos desvios possíveis, com ordens grandes e pontos que fossem desviantes. Então eu vou aceitar esse ajuste, ele fez mais do que conseguiria fazer manualmente, saio, e aí ele vai a partir dessa identificação, ele vai promover a reidentificação dos demais picos ao longo da direção espacial da fenda, dessa fenda. Eu vou procedendo normalmente com os procedimentos que eu descrevi, padrões para calibração, até que eu possa verificar a distribuição de RMS, dos pontos no RMS, para o procedimento de calibração. Fazer calibrações que sejam mais ou menos simétricas. Existe às vezes contaminação de fibras superiores e inferiores que desviam um pouco do RMS. Isso vai ter consequências no processo de subtração das linhas do céu. Então, manter relativamente simétrico com o mesmo RMS e seguir o procedimento de identificação, na verdade reidentificação nas fibras. Exagerei um pouco aqui, mas eu vou poder recuperar isso quando eu fizer a análise do RMS no final do procedimento para obtenção da calibração bidimensional. Aqui tem esses dois pontos, aqui está exagerado de novo, eu vou ter que recuperar na estatística posterior. Pronto, acho que está relativamente bom. Resuma. Tira só os desviantes. Esses desviantes às vezes impedem, por falta de contraste, de permitir que a gente veja flutuações que possam parecer algum efeito sistemático. A gente quer que realmente o ajuste esteja randômico em torno da linha ajustada. Às vezes, olhando só no resíduo, a gente não tem ideia dessa sistemática, então é importante a gente pôr a posição não linear e veja que comportamento mais ou menos parabólico da curva se mantém. Então, com o ajuste de 2.31, está bom. Essa fenda deve ser um pouco mais larga, até por isso deve estar promovendo mais espectros calibrados ao longo da direção espacial, que não é um problema. Vou deletar pontos que são isolados, aparentemente exagerei de novo, tirei muito em relação ao espectro que eu fiz, ao corte que eu fiz para identificação. Esse ponto isolado vai, um ponto aqui tem. Como ele está repetindo muitas vezes o procedimento de reidentificação, significa que a fenda é maior. Vamos ver se isso vai para em torno de 0.4, 0.4, em torno, com RMS 0.25. Muito bem, aqui de novo, aceito aqui, F, deleto esses pontos extremos, está em torno de 0.5, ponto muito isolado que não mantém a simetria, eu corto, 0.25, razoável. Essa provavelmente deve ser uma das fendas que a gente procura mostrar mais o céu, por exemplo, as fendas das regiões centrais. Isso faz com que elas sejam mais compridas e por isso exijam mais calibrações na direção espacial. Continuo até que me seja permitido ver o RMS, e daí vocês vão ver como eu posso corrigir qualquer ajuste individual que for mais desviante do comportamento global. O importante é que o comportamento estatístico global na direção espacial de uma mesma fenda seja uniforme, e isso, dado o fato de que nós temos observação severamente afetado pelo padrão de difração, né? A gente vai precisar
ter mais cuidado na distribuição estatística. É dado o sinal aqui de que se eu quero fazer interativamente os ajustes do RMS, eu quero, ele vai plotar a distribuição dos RMS, veja, realmente tem algum efeito em torno do ponto 5 meio que sistemático, mas dentro de ponto 5. Ponto 5 é a metade dos valores pontuais que eu tenho identificado. Então eu vou deletar alguns pontos que fogem um pouquinho deste entorno, que devem corresponder àqueles ajustes que eu exagerei um pouco nos cortes. E eu vou entender que o ajuste aqui mesmo com uma sistemática aqui, com outra sistemática aqui, tá na ordem. E, evidentemente eu podia mudar as ordens de ajuste, mas não vou fazer isso em função da uniformidade que eu tenho em relação às outras slits. Pressiono o Q, ele pergunta se eu quero salvar na database, põe yes e começa mais um novo espectro.